Quando os faróis do carro da minha família desapareceram na noite chuvosa de outubro, deixando-me sozinha no pátio do colégio-internato de Santa Clara com o sabor do beijo proibido ainda nos lábios, eu soube que a minha vida como a conhecia tinha chegado ao fim. O que eu não podia imaginar era que, 18 anos mais tarde, o convite de casamento que enviei para a família, revelando o nome da minha noiva como Marta Almeida, a filha amada dos patrocinadores que financiavam aquele mesmo colégio, iria abalar não só a minha família, mas todo o mundo que eu tinha reconstruído com tanto esforço. A diretora do colégio, Dona Helena, tinha-me chamado ao gabinete naquela tarde de 2006. Eu, Sofia Carvalho, 16 anos, aluna exemplar de uma família de Porto que mal conseguia pagar as propinas graças à bolsa generosa dos Almeida. O meu crime? Ter sido vista a beijar a minha namorada, a Clara, no jardim atrás do ginásio. Não foi um escândalo público, foi um sussurro que se transformou em grito quando a mãe da Clara, amiga distante da minha, telefonou para casa. O pai chegou no dia seguinte, rosto vermelho de vergonha, e nem me olhou nos olhos. Ficas aqui. Acabas o ano. Depois veremos. A mãe chorava no carro, mas não saiu. O irmão mais velho, o Pedro, virou a cara. E o carro partiu. Durante os meses seguintes, o internato tornou-se prisão e refúgio. As cartas da família pararam depois do Natal. O dinheiro para o lanche, zero. Sobrevivi com a ajuda da cozinha e da bolsa que os Almeida, sem saber, mantinham. Estudava até de madrugada, porque o estudo era a única coisa que não me traía. A Clara escreveu uma vez, pediu desculpa, disse que os pais a tinham mandado para a Espanha. Eu respondi com silêncio. Aprendi a sorrir para as freiras, a esconder as lágrimas no duche, a fingir que a solidão era escolha. Quando terminei o secundário, com nota máxima, ninguém da família veio à cerimónia. Recebi um envelope com 500 euros e uma nota: não voltes para casa enquanto não fores normal. Lisboa acolheu-me como uma mãe dura. Faculdade de Direito com bolsa integral, emprego de fim de semana num café da Baixa, apartamento partilhado em Arroios com 3 estudantes estrangeiros. Aos 25 anos, já era advogada júnior num escritório de direitos humanos. Aos 30, sócia. Tinha amigos, viagens, uma vida que parecia completa. Mas à noite, quando o fado saía dos bares de Alfama, o vazio voltava. Até ao dia em que entrei no Tribunal de Família para um caso de custódia e vi Marta Almeida pela primeira vez. Ela era promotora pública, 32 anos, cabelo castanho claro apanhado num coque perfeito, olhos verdes que pareciam ler a alma. Defendia a mãe solteira contra um pai ausente. Eu representava a criança. Os nossos olhares cruzaram-se durante os interrogatórios e algo se quebrou dentro de mim. Depois da sentença favorável à minha cliente, ela aproximou-se no corredor. Boa defesa, doutora Carvalho. Café? O café tornou-se jantar, o jantar tornou-se fim de semana em Sintra. Marta não sabia do meu passado no colégio. Eu não sabia que o pai dela, o Dr. António Almeida, era o mesmo homem que, 18 anos antes, tinha assinado o cheque anual que mantinha o Santa Clara aberto. Falávamos de tudo menos de famílias. Ela contava-me das pressões da elite lisboeta, das aparências, dos jantares onde se falava de casamentos arranjados. Eu contava-lhe das noites em que dormia com a luz acesa porque o silêncio do internato ainda me perseguia. Apaixonámo-nos devagar, com medo, mas com uma certeza que nenhuma das duas conseguia negar. Quando ela me pediu em casamento, num piquenique no Parque Eduardo VII, com o Tejo ao fundo, eu disse sim sem hesitar. O anel era simples, de ouro branco. Marcámos a data para junho. E foi então que decidi enviar o convite para o endereço antigo da família em Porto. Um gesto de reconciliação, pensei. Um fechamento. O envelope voltou 2 semanas depois, selado com o carimbo devolvido, destinatário recusou. Dentro, o meu próprio convite, rasgado ao meio. No verso, a letra do meu pai, não nos envergonhes mais. Mas o que me destruiu não foi o rasgo. Foi o nome que eu tinha escrito com tanto carinho, Sofia Carvalho e Marta Almeida. O nome que ligava o meu passado ao presente de uma forma que ninguém podia prever. Marta não percebeu logo a gravidade.
São conservadores, vão habituar-se, disse ela, abraçando-me na cozinha do nosso apartamento em Campo de Ourique. Mas eu sabia. Sabia que o pai dela, o grande patrocinador, tinha sido amigo do meu pai na juventude, que a bolsa que me salvara era parte de um acordo tácito entre famílias de bem. Se o escândalo do beijo ressurgisse agora, ligado ao nome Almeida, o pai dela perderia prestígio nos círculos que mais valorizavam a imagem. Decidi não contar tudo a Marta. Ainda não. Em vez disso, marquei uma viagem a Porto. Sozinha. O comboio chiava na linha do Douro e cada quilómetro trazia memórias. A casa da família em Vila Nova de Gaia ainda tinha o mesmo portão verde. A mãe abriu a porta, mais velha, mais magra, olhos inchados. Entra, mas depressa. O teu pai não pode ver-te. Dentro, o cheiro a bacalhau ia passado. O Pedro, agora casado com filhos, olhava-me como se eu fosse uma estranha. A minha irmã mais nova, a Inês, já com 28 anos, chorava em silêncio. Contei-lhes sobre Marta. Sobre o casamento. Sobre o amor que me salvava. O pai entrou na sala nesse momento, rosto de pedra. Tu casaste com a filha do Almeida? Depois de tudo o que fizemos para enterrar o teu erro? Sabes o que isso significa? Vão lembrar-se do beijo, da vergonha, do colégio que eles pagavam. Vão dizer que a filha deles casou com a rapariga do escândalo. Perdemo-nos todos. A discussão durou horas. A mãe implorava, faz um casamento discreto, só no civil. Diz que é amizade. O Pedro ameaçava, se fores em frente, não levo os meus filhos ao teu funeral. A Inês, a única que parecia compreender, sussurrou-me depois. Eu quero ir, mana, mas tenho medo do que o pai faz. Saí de lá com o coração em pedaços, mas com uma decisão, não ia esconder mais. De volta a Lisboa, contei tudo a Marta. Ela empalideceu. O meu pai, ele nunca falou do colégio dessa forma. Mas se souber Sofia, ele é capaz de tudo para proteger o nome. Nessa noite, fizemos amor com uma urgência nova, como se o mundo pudesse acabar. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o Dr. António Almeida em pessoa. Quer falar contigo. Amanhã, no meu escritório. O escritório dos Almeida ficava no Chiado, num prédio antigo com vista para o elevador de Santa Justa. O Dr. António recebeu-me sozinho, porta fechada. Sofia Carvalho. A rapariga que deixámos no colégio. Quem diria que ias voltar assim? A voz era calma, mas os olhos cortavam. Mostrou-me recortes antigos de jornais locais, o escândalo abafado, o nome da família escondido atrás da aluna problemática. O teu pai pediu-nos ajuda na altura. Pagámos a tua estadia para que ninguém soubesse. Agora tu queres casar com a minha filha e trazer tudo de volta? Neguei qualquer intenção de escândalo. Expliquei o amor, a vida que construíra. Ele riu-se, seco. Amor? Isso passa. Honra não. Se o casamento for público, retiro o apoio ao colégio, corto relações com teu pai e faço questão que toda Lisboa saiba quem tu és. A escolha é tua. Saí dali tremendo. Marta esperava-me em casa, ansiosa. Contei-lhe a conversa. Ela chorou pela primeira vez desde que nos conhecemos. Ele nunca aceitou que eu gostasse de mulheres. Sempre disse que era fase. Mas tu eras o fantasma dele. Decidimos adiar o anúncio público. Mas o segredo já se espalhava. A Inês telefonou em pânico. O pai falou com o padre da nossa paróquia. Diz que vai deserdar-me se eu for ao casamento. O Pedro enviou uma mensagem: estás a destruir a família por capricho. Os dias seguintes foram um inferno de telefonemas, mensagens, visitas inesperadas. Uma tia-avó apareceu em Lisboa, com um terço na mão, a rezar por mim. Um antigo colega do colégio, agora jornalista, ligou a pedir a versão oficial. Recusei.
Marta enfrentava a própria guerra em casa, o pai ameaçava deserdá-la também, a mãe suplicava que pensasse nos irmãos mais novos, que ainda estudavam. Numa noite de insônia, escrevi uma carta longa para o meu pai. Contei-lhe tudo o que sofri no internato, a solidão, o medo de nunca ser amada. Pedi que escolhesse entre o orgulho e a filha. Nunca recebi resposta. A traição veio da pessoa que menos esperava. A Inês, pressionada pelo pai, contou a uma prima próxima que o casamento era com a filha do Almeida. A notícia espalhou-se como fogo em mato seco. Num jantar de família em Gaia, o pai de Marta apareceu sem ser convidado. Confrontou o meu pai cara a cara. A tua filha vai arruinar o nome da minha família como arruinou o teu. O meu pai, humilhado, bateu com o punho na mesa. Ela não é mais minha filha. Marta e eu soubemos no dia seguinte, através de um primo distante que gravou parte da discussão. O vídeo chegou-me por WhatsApp, anónimo. Vi o rosto do meu pai, vermelho de raiva, a dizer palavras que nunca esquecerei. Preferia que ela tivesse morrido naquele colégio. Chorei no ombro de Marta até não ter mais lágrimas. O escritório onde eu trabalhava começou a receber chamadas estranhas. Clientes conservadores cancelaram. Um sócio sugeriu férias prolongadas. Marta perdeu um caso importante porque o juiz, amigo do pai dela, questionou a sua imparcialidade emocional. Sentíamo-nos encurraladas. Num fim de semana, fugimos para o Alentejo, para uma casa de campo emprestada por um amigo. Ali, longe de tudo, falámos pela primeira vez em terminar. Talvez seja demais, disse ela. Eu respondi, se pararmos agora, perdemos-nos para sempre. Prefiro perder o mundo a perder-te. Ficámos 3 dias a andar pelos campos de sobreiros, a prometer que íamos lutar. De regresso, o golpe final. O pai de Marta anunciou publicamente, num evento de caridade, que a filha estava a passar por uma crise pessoal e que o apoio ao Colégio Santa Clara seria revisto. A imprensa local ligou os pontos. Um artigo saiu com o título Escândalo Antigo regressa à elite lisboeta. O meu nome não aparecia, mas toda a gente sabia. A reunião familiar que marcou o ponto sem retorno aconteceu na casa dos Almeida, em Cascais, num sábado chuvoso. Todos estavam lá, os meus pais, forçados a ir, o Pedro e a mulher, a Inês, os irmãos de Marta, tios, advogados. O Dr. António abriu a sessão como se fosse uma assembleia de acionistas. Ou o casamento é cancelado e mantemos a discrição, ou assumimos as consequências. O meu pai levantou-se, voz trêmula. Sofia, por favor. Pensa nós teus sobrinhos. Eles não merecem a vergonha. A Inês chorava, eu quero apoiar-te, mas o pai diz que me tira a herança. Marta segurava a minha mão por baixo da mesa, unhas cravadas na palma. Eu levantei-me. Chega. Eu amo a Marta. Vamos casar em junho, na igreja que ela escolher, com quem quiser vir. Quem não vier, não faz falta. O silêncio foi ensurdecedor. O Dr. António sorriu friamente, então assumou as consequências. O meu pai saiu batendo a porta. A mãe ficou, abraçou-me pela última vez e sussurrou, perdoa-me. O Pedro cuspiu no chão antes de sair. A Inês ficou, mas o olhar dela dizia que o preço era alto demais. Nessa noite, sozinha no apartamento, escrevi no diário, hoje escolhi-me. Amanhã pago o preço. Marta chegou tarde, olhos inchados. O pai cortou-me o fundo fiduciário. Mas eu tenho o meu salário. Vamos sobreviver. Abraçámo-nos como se o mundo estivesse a acabar. Os dias seguintes foram de boicote silencioso. Convites recusados, amigos que desapareciam, jornalistas à porta. O colégio enviou uma carta oficial a pedir que não mencionássemos o nome deles no casamento. Aceitei. O casamento realizou-se numa pequena capela em Sintra, só com 20 pessoas, amigos verdadeiros, colegas de trabalho, a Inês que veio escondida. Nenhum familiar de sangue de nenhuma das duas. O sol entrou pelas vitrais antigos quando dissemos o sim. O beijo foi curto, mas verdadeiro.
Depois, no jardim, Marta sussurrou: ganhamos. Mas o preço veio rápido. O meu pai sofreu um infarto 2 semanas depois, o médico disse que o stress ajudou. Não me deixaram visitá-lo no hospital. A Inês perdeu o emprego num escritório ligado aos Almeida. O Pedro deixou de falar com ela também. Marta e eu mudámos para um apartamento mais pequeno. Eu perdi 2 grandes clientes. Ela foi transferida para um tribunal menor. Hoje, 1 ano depois, estamos vivas. Temos uma casa pequena em Oeiras, um cão, planos de adotar uma criança. Às vezes, à noite, acordo com o som de um carro a afastar-se na chuva. Mas depois sinto o braço de Marta à minha volta e sei que valeu a pena. A verdade sempre vale o preço que pagamos? Certo ou errado?